vamos ler Salmo capítulo 73. Vamos começar no versículo 1. Vamos ler todo esse salmo. Diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu além de ti? Ou senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam, os que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Vamos ficar com este último versículo. É bom nós levar em nossas mentes o que este salmista, Asaf, disse para si mesmo, e nós também podemos fazer as nossas palavras, as palavras dele. Diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Este é um salmo de Asaf. Ele escreveu outros salmos. Este é o primeiro salmo no terceiro livro dos Salmos, pois os Salmos é um conjunto de alguns livros. Nós vemos neste salmo um crente piedoso
tendo dúvidas sobre a bondade de Deus para com o crente piedoso. Quando aconteceu isto? Quando ocorreu esta dúvida na sua alma, no seu coração? Ele disse quando ele começou a notar, a perceber, a colocar atenção na prosperidade dos ímpios. Como eles prosperavam, como eles não tinham problemas, dificuldades, como o crente fiel tem. E ele conta a sua história pessoal. Ele disse: quase os meus pés se desviaram, quase eu caí neste erro. Ele era um crente fiel ao Senhor, ele mesmo conta aqui. Ele era um crente piedoso, mas um crente que sofria. Ele disse: a cada manhã eu sou afligido. Vamos tratar dos Salmos, vou mencionar o que nós encontramos nos Salmos. E talvez, se os irmãos já leram mais de uma vez, o que vou dizer não vai ser novidade, mas se for novidade, e talvez não tenha percebido na primeira leitura, pode ler novamente este Salmo. Ele é muito instrutivo e deve servir para a nossa bênção. Como eu já falei em alguma reunião anterior aqui, o Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, não tem a doutrina para a igreja, porque isso está no Novo Testamento. A igreja não existia no Antigo Testamento. A igreja não é a continuação de Israel. Não é que Deus deixou Israel de lado, assim ele o fez, com certeza, para tratar agora com os gentios e formar a igreja, mas como nação, a nação para as bênçãos de Deus, que Deus tinha para eles aqui na terra, aquilo foi deixado de lado e Deus começou a formar um povo da terra, mas um povo que é espiritual. As suas bênçãos são ligadas com o céu. Para isto, basta nós ler a partir de Romanos, e principalmente a carta aos Efésios, diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, Colossenses diz que devemos buscar as coisas que são de cima. Devemos pensar nas coisas que são de cima, aonde o nosso Senhor está assentado, e a nossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo se manifestar, que é a nossa vida, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Isto é a igreja, não é Israel, nem a continuação de Israel. Depois do arrebatamento, Deus vai continuar voltará a tratar com a nação de Israel, salvando dentre os israelitas um povo para ele, para reinar aqui, e salvando os gentios também. Mas neste período do milênio, Israel será a cabeça das nações. A igreja vai fazer parte das coisas celestiais, vai participar no reino, não com Israel aqui na terra, mas vai ajudar no reino, sem dúvida. Portanto, estou dizendo tudo isto, então não temos a doutrina para a igreja no Antigo Testamento, como nós já falamos, mas nós temos princípios válidos para o crente, como é a história deste homem. Será que nós não encontramos na história das nossas vidas momentos assim, quando coisas que vimos no mundo serviu para levantar um pensamento de desvio, de fraqueza, e realmente ficamos fracos? Nós temos um homem chamado Demas. Já ouviram falar dele? Se não ouviram, Demas era um cooperador com Paulo, junto com Lucas, Timóteo, Silas. Ele era um homem que viajou com Paulo, ajudando na obra do Senhor. Mas em 2 Timóteo, já quando Paulo estava próximo de ser morto, ele disse: Demas
me desamparou, amando o presente século. Demas era uma pessoa salva. Mas diz, ele amou o presente século. Gálatas, capítulo 1. O apóstolo Paulo diz que o crente, a pessoa salva, foi tirado do presente século, tem uma palavrinha a mais ali, presente século mal. Ou seja, Demas não amou, ou seja, o crente Demas não amou o presente século mal, mas ele amou o presente século. Ou seja, o que quer dizer com isto? O crente, a pessoa salva, no seu desvio de Deus, ele não vai voltar, talvez, totalmente para o presente século mal, mas ele pode começar a amar as coisas boas do mundo. As coisas boas do mundo que o afastam de Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que ele quer dizer com isto? O amor do mundo está tirando o amor do Pai no seu coração. Deus está ficando longe. Ele não vai se perder, ir para o inferno, ele vai perder comunhão com Deus. Ele vai perder um testemunho útil para Deus aqui neste mundo. Ele vai perder galardão quando chegar na presença de Cristo, no tribunal de Cristo, aonde neste momento as nossas vidas vão ser avaliadas. E este crente vai perder muito. Ele não vai perder a sua alma no inferno. Este é um ensinamento bíblico. O mesmo apóstolo João, no capítulo 5, ele disse, nós somos de Deus, e todo mundo está no maligno. Ou seja, o que é o mundo? Não são as árvores, as casas, os apartamentos, os animais. Este não é o mundo. A Bíblia tem uma palavra de mundo para essas coisas. Esta é a criação do mundo. Mas quando a Bíblia fala sobre este mundo, é um sistema organizado por Satanás. É o seu sistema político, religioso, social, moral. A sua moda, o seu entretenimento. E muitas vezes o crente ele se sente, às vezes, confortado em seu coração porque ele não está amando o presente século mal que ele foi tirado, mas ele está amando como Demas. E sabe para onde Demas foi? Você pode ler 2 Timóteo, o último capítulo. Ele disse, olha, Demas me desamparou e foi para Tessalônica. Tessalonicenses, lembra da carta? Havia uma igreja em Tessalônica. Mas será que ele foi para a igreja em Tessalônica? Não sabemos. Mas diz que ele amou o presente século, ou seja, talvez ele não foi para a igreja de Tessalônica. Os crentes de Tessalônica podiam ver ele na rua. Olha, aquele não é o irmão que ajudava o apóstolo Paulo, tão fiel na obra do Senhor, agora está desviado. Ele está se escondendo de nós, ele não quer vir nas reuniões. Então, este salmo, dá para ver que a doutrina para a igreja no Antigo Testamento, do nosso comportamento, do nosso padrão moral e espiritual, nós encontramos na vida dos crentes do Antigo Testamento. Isto serve para nós, e por isso nós lemos o Salmo 73. Ele disse, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E quando aconteceu isto? Duas coisas aconteceram. Primeiro, ele era um crente fiel ao Senhor, sim. Ele disse que sofria todos os dias. E ele começou a pensar, vale a pena? Vale a pena a minha fidelidade? E o resultado é uma vida pesada, uma vida sofrida, uma vida parece que não dá certo? E ele olhou para os ímpios, porque os ímpios são bem mais do que nós, à nossa volta, né? E ele disse, pois eu tinha inveja dos nécios ou dos ímpios,
quando via a prosperidade dos ímpios. Ele começa a descrever a prosperidade dos ímpios. Eles são fortes, sim, eles ocupam o seu tempo, talvez de domingo de manhã, que nós nos reunimos na ceia do Senhor, sábado de noite, em que estamos nos preparando, talvez para o domingo de manhã, vão para a academia. Porque a gente trabalha, volta para casa. Eles não têm essa ocupação, não? Então, eles vão para esses lugares, eles dizem, eles não se acham em trabalho, quer dizer, eles tentam ganhar a vida o mais fácil possível, logrando às vezes os outros, tendo dinheiro fácil, não há um padrão ético para conseguir esse dinheiro. Os que são patrões, muitas vezes, sonegam os impostos, roubam o dinheiro dos funcionários, né? Acham um meio de roubar. Isso nós temos em Tiago também. Essa mesma doutrina. Lá Tiago está avisando essas pessoas que têm esse poder de dar melhor para os seus funcionários e roubam o que é deles. Ele diz, olha, vocês vão se ver com Deus. Vocês vão prestar conta disto com Deus. O salário deles, que vocês deviam pagar melhor, o que eles fazem, vocês roubam deles. Ele fala outras coisas, eles estão saudáveis, não tem problema de saúde muitas vezes. Diz que as palavras deles, o que eles falam, isto percorre o mundo. E aquilo é o que pesa para o mundo. Qualquer coisa que eles dizem, qualquer bobagem, isso vira doutrina. Querem um exemplo? A evolução. A evolução. Será que hoje as escolas têm a Bíblia para ler? Eles podem orar ou rezar como faziam antigamente? Não podem. Mas a evolução, é obrigatório ensinar isto nas escolas. É obrigatório. Pode ensinar que o mundo foi criado por Deus e todas essas coisas? Então, uma bobagem falada pelo ímpio percorre o mundo. E é o que nós temos aqui no versículo 10. E eles tomam aquilo com um copo cheio e como se fosse uma verdade e só comentam sobre aquilo e só falam sobre aquilo. O mundo, aquilo é um peso, tem valor. Mas o que a palavra de Deus diz e o que nós aceitamos e o que nós dizemos tem valor? Quando eu trabalhava no Brasil, num certo local, eu conheci um homem de 93 anos. Era um homem ativo, forte. E ele ficou bem amigo, ficou bem meu amigo. E eu comecei a visitar ele. Visitei uma vez, 2 vezes, não toquei no Evangelho. E comecei a falar com ele no Evangelho. Aí levei meu pai numa oportunidade, uma pessoa de mais idade, para mostrar para ele um homem no fim da vida. Inclusive, ele, onde eu trabalhava, ele foi lá para comprar os azulejos, porque ele já tinha feito a sua sepultura, e ele já tinha adornado a sepultura dele. E eu pensei, um homem já... Ele mesmo dizia, eu já passei da média de vida neste mundo. Eu estou no ganho. Mas ele não tinha nada para a eternidade. Isso doía meu coração. Eu pensava, eu tenho que falar do Evangelho para este homem. Então, fui visitar ele e dei a oportunidade de falar sobre ele. Neste caso, o nome dele se chamava Astor, seu Astor. E lemos para ele João capítulo 3. E falamos daquele homem religioso. Enfim, explicamos o Evangelho. E ele nos disse, olha, eu fui ensinado quando eu era mais jovem, eu nunca li a Bíblia porque me disseram quando eu era jovem
que quem lê a Bíblia fica louco. Tá bem? Isso foi doutrina para aquele homem de 93 anos. Ele nunca leu a Bíblia com medo de ficar louco. Eu disse, olha, acabamos de ler a Bíblia para o senhor ficou louco? Não. E explicamos ali o Evangelho. Ele disse, olha, se eu acreditasse nessa verdade, aí eu seria um homem abençoado. Essa foi a resposta dele. O que ele quis dizer com isso? Eu não posso crer, isto é bom demais. Ele disse isso, isto é bom demais, não pode ser verdade. Que Deus nos ama, Ele quer nos salvar e deu seu Filho, e nós podemos ser salvos pela fé no Filho dele, isto é bom demais. Se eu cresce nessa verdade, eu seria um homem abençoado. Ou seja, ele não podia crer. Não creu. Morreu alguns dias depois. Eu estou dizendo isto, o salmista está dizendo aqui. As palavras dos ímpios percorrem o mundo e aquilo tem valor. Esses dias foi feito um evento para os jovens, aí uma reunião para os jovens, porque as palavras dos pais nas reuniões não têm valor para os filhos dos crentes. Foram levados para tentar convencer os filhos dos crentes que a palavra de Deus tem valor, e notamos que o salmista está dizendo, ele pensou, ele começou a ver, mas tem alguma coisa errada. Deus me castiga, eu sou fiel, não estou dizendo que o que foi feito está errado, mas eu estou dizendo como tem peso a palavra do ímpio que chega a confundir os filhos dos crentes, que não são salvos, e chegou a confundir um crente. O que eu falo não tem valor. Eu tenho falado, como os irmãos sem dúvida têm falado para tantos outros, um amigo que mora, um senhor de idade que mora ao lado do meu trabalho, ele é viúvo faz anos, e eu tenho falado para ele, ele disse, olha, eu não creio, não posso crer nisso. Não posso crer. Eu não consigo crer nisso. Religião é que nem política, cada um tem a sua. Eu tenho meus pensamentos, e a gente pode explicar da maneira mais simples. Eu tenho pena dele. Como talvez irmãos aqui conhecem outros, os próprios filhos, né? Amigos, e a gente sente porque eles não vão terminar bem. O salmista estava confuso. Ele disse, olha, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei a minha alma na inocência. Ou seja, esse crente era um crente justo, um crente bom, um crente temente a Deus. Ele disse, olha, mediante isto, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado pela manhã. Sou afligido, castigado. Eu tenho procurado ter um coração puro. E o coração fala do interior do crente. As mãos falam do que ele toca, do seu testemunho, do que as pessoas veem à nossa volta, né? Então, não só o interior do crente era puro, mas o que ele fazia para os outros ver também. Ele disse, eu tenho lavado as minhas mãos, purificado as minhas mãos na inocência. Eu não faço nada para dar um mau testemunho para os outros. E muitas vezes, pela vida do crente ser difícil, ele começa a pensar, vale a pena? E como Demas, podemos começar a amar o presente século. É só um pouquinho. Eu não vou amar o presente século mal, mas eu vou permitir que o sistema um pouco me influencie. Mas sabe, este crente, ele era tão temente a Deus que essas coisas estavam só com ele. Ele disse, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos, os filhos de Deus. Ou seja, ele só pensou, vale a pena? Ele não começou a passar isso para os outros, as suas dúvidas. Às vezes, dúvidas dos crentes é bom vir falar com outros irmãos que têm mais experiência, que pode ajudar.
mas tem certas coisas que tem que ficar com ele, resolver com Deus. Dúvida em relação a alguma parte das Escrituras é uma coisa. Isso aqui já é uma fraqueza espiritual. E ele tinha que resolver com Deus. Ele disse, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, era difícil entender isto. Até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, aqui está a segunda coisa. Primeiro, ele estava contemplando os ímpios e chegou a uma conclusão. Vale a pena ser fiel a Deus? Mas ele não parou, ele não ficou aí. Ele disse que agora ele começou a contemplar o Senhor. Entrei no santuário de Deus, então entendi o quê? A vida deles? Porque Deus permite e abençoa essas pessoas, parece dar tudo certo, e para mim é opressão e sofrimento. Ele não disse, não, o fim deles. O fim deles. E ele continua. Eu vou explicar, ou deixar numa linguagem mais simples para entender o que nós temos nos versículos seguintes. Ele diz o seguinte: essas pessoas estão caminhando sobre a porta ou a tampa do inferno. É isso que está aqui escrito. Tu puseste em lugar escorregadio. Não é um lugar com segurança. Eles não estão caminhando em cima de uma rocha, os seus pés estão firmes. Deus está cuidando deles para que eles não caiam e vão para o inferno. Não. Eles estão caminhando sobre uma tampa que é escorregadia. Eles não têm nenhuma segurança de não ir para o inferno. Eles não têm nenhuma segurança de que a qualquer momento eles podem partir desta vida e ir para o inferno. Eles têm um tempo de vida. E podem, a Bíblia diz, abreviar esta vida. O ímpio pode fazer isto. E ele está aonde? Longe? Não. Ele está caminhando sobre a tampa do inferno. E este lugar onde ele está caminhando é um lugar escorregadio. Qualquer momento ele cai. Ali está o fim deles. Mas tem mais. Ele diz, toda aquela vida de pompa, de fartura, de prosperidade, ele disse, é como um sonho. O que acontece com o nosso sonho? Nós acordamos de manhã, lembramos de alguma coisa do sonho, e alguém lembra o que sonhou o ano passado? No dia, que dia é hoje? Dia 2, né, de abril? Quem lembra do sonho, se sonhou em 2 de abril? Está esquecido. Ele está dizendo aqui que a vida dessas pessoas é esquecida, mas eles não são esquecidos, eles estão no inferno. O fim dessas pessoas, então, vale a pena ceder para alguma coisa que vá dar prejuízo para a nossa vida espiritual? Isso não vale a pena. Essas pessoas têm um fim trágico. Ele continua dizendo, assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, porque me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Note o sentimento honesto deste crente. Ele diz, eu estava irracionalmente, eu estava perante ti como um animal, eu não tinha um raciocínio lógico. Mas por que houve esse desvio? E pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso que eu pedi para gravar este último versículo. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Quando nós colocamos os nossos olhos na prosperidade dos ímpios, ou colocamos os nossos olhos em outra coisa, nos afastamos de Deus. O ensinamento bíblico é que não podemos servir a 2 senhores, porque vamos amar um
e aborrecer o outro. Deus, ele não aceita o segundo lugar. Ou nós ficamos com ele, ou nós viramos as costas para ele. Isso que nós temos em Tiago é um ensinamento forte em Tiago. Ele chama aqueles crentes de infiéis, ele diz adúlteros e adúlteras. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A pessoa não salva, mesmo religiosa, ela não tem esta divisão. Ela é simplesmente uma pessoa religiosa, ela tem comportamentos religiosos, mas ela ama o mundo. Ela se adapta muito bem ao mundo. Ela faz da sua vida os conselhos do mundo. Mas quando se apresenta entre os religiosos, essa pessoa também faz o seu papel religioso. Mas o crente, ele sozinho, ele ama a Deus, ele serve a Deus. Deus está com ele, Deus está dentro dele. A pessoa salva tem o Espírito Santo. E como diz o apóstolo em Romanos, ele diz, se não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se nós precisamos de coisas exteriores para nos aproximar de Deus, nós precisamos de outros para nos aproximar de Deus, tem alguma coisa errada conosco. Deus nunca esteve dentro de nós. É assim que funciona, por isso que o mundo religioso não entende o novo nascimento. Para eles, o novo nascimento começa no batismo. Porque o batismo todo mundo vê. Outros estão me vendo que eu estou sendo batizado. Eu estou vendo que estou sendo batizado. E eu fui batizado. E com aquilo ali é o começo da minha vida cristã. Não. Aquilo ali é o começo, é a porta que ele abriu para ir para o inferno. Com toda segurança, com toda certeza. É a chave que ele abriu para fechar os seus olhos, fechar o seu coração, endurecer, cauterizar para sempre a sua consciência, porque outros viram que eu fui salvo, outros viram que eu nasci de novo, e eu mesmo tenho certeza que agora eu vou para o céu. Essa pessoa deu a sentença de morte para ela para sempre. Não, mas o novo nascimento começa Deus agindo no coração, muito antes do batismo. É uma conversa com Deus, que lhe condena por causa dos seus pecados. Lhe ama e quer salvar pela fé no seu Filho, pois ele morreu por nós e foi para isto. E se essa pessoa nunca tem esse encontro com Cristo pela fé e outras coisas o mantém fiel ao Senhor, como dizem, essa coisa está vazia, não tem solidez. Então, tinha um livro em português que diz Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Todo crente. É um título lindo, né? Deus vive no crente. João, o Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele e o Pai vêm para essa pessoa e faremos nele morada. Isso é maravilhoso. O crente tem isto. Então, mas não, nós temos também esta outra natureza, esta natureza caída, rebelde a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala das obras da carne e fruto do Espírito. A carne combate contra o Espírito contra a carne. Vou concluir esse nosso pensamento sobre a vida deste homem, sobre o testemunho deste homem. Será que nós teríamos coragem de escrever assim como ele escreveu? Ele foi um homem sincero. Ele escreveu os seus pensamentos, os seus pés quase se desviaram. Ele falou também aonde ele encontrou o remédio para si, em Deus. Não tem outro lugar, não é nos irmãos. Os irmãos são muito bons, podem nos animar em reuniões tais como estas, mas depois nós vamos ficar sozinhos.
Ele disse, olha, os meus pensamentos eram como de um animal. Será que o animal tem um raciocínio muito longo? O que ele sabe? Quem é o seu dono? O que deve comer? Talvez algumas coisas mais. Mas nunca nós vimos um animal sentado lendo a Bíblia. E mesmo se conseguisse fazer isso, entender isso, servir para si, porque eles não têm espírito, eles só têm alma. Então ele diz, olha, a minha atitude era só de alma. Eu era como um animal. Mas depois que eu entrei no santuário de Deus, então, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita. Ou seja, ele está dizendo, olha, mesmo quando eu me tornei como animal perante ti, tu estavas comigo. Isso é bom em Deus, né? As pessoas não têm paciência com a gente. Não tem? E se ela soubesse a metade do que nós fizemos de errado, aí sim ninguém teria paciência com a gente. É porque você não conta tudo. Eu não conto tudo. Mas ele está dizendo aqui, mesmo assim, quando eu era como um animal perante ti, tu estava de contínuo comigo, esperando o meu arrependimento, me conduzindo ao santuário, abrindo meus olhos para entender o que eu tinha recebido em Deus. É assim que Deus faz hoje, conosco, numa reunião como esta, nós lendo a palavra de Deus. Ele disse que tenho no céu além de ti e na terra a quem eu desejo além de ti. Ter e desejar. Note, coisas do mundo, né? Existia uma placa lá no Brasil, quando eu ia para o trabalho, descendo ele dizia, o que você deseja, você pode ter. Era uma propaganda de uma loja para as mulheres, sapatos de mulheres e bolsas de mulheres. O que você deseja, você pode ter. Isso está ligado com o mundo, mas ele diz que tenho eu no céu senão a ti. O ímpio não tem nada no céu. E o que tenho na terra, a quem eu deseje mais, além de ti. Desejo e ter. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele está dizendo, mesmo que as coisas não vão dando certo, mesmo que o meu corpo está se decompondo com o tempo, ele disse, Deus é a fortaleza do meu coração. Então essa é a diferença dos ímpios, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. E note, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar. São três coisas. Aproximar-me de Deus, confiar em Deus. Isto vai levar a uma terceira coisa. Anunciar o Senhor. Vamos ter o desejo. Quando estamos desviados do Senhor, não temos poder moral e espiritual para falar de Cristo, das coisas boas. Porque nem nós seguimos, nem nós confiamos. Estamos desviados, valorizamos mais as coisas deste mundo, ele tem mais peso para nós. Mas ele diz, quando me aproximo de Deus, confio em Deus, então eu tenho peso para falar disto para outros. Isso vale para a eternidade. A nossa vida é curta, muito curta. Os ímpios estão caminhando sobre um lugar escorregadio. O crente diz aqui, ele tem uma rocha, que é Deus. Vale a pena que o Senhor nos ajude a lembrarmos disso, quando
Os nossos olhos procuram se desviar. O diabo coloca coisas em nosso coração, enche os nossos olhos com fantasias. Às vezes a nossa fidelidade, aquilo que fizemos de melhor e tentamos seguir, e como ele diz, lavar as nossas mãos na inocência, ter um coração puro, pensamos, não vale a pena. Mas o salmista concluiu, quando entrou na presença de Deus, vale a pena sim, vale a pena. O fim deles não é o mesmo meu fim. O que eu tenho na terra com Deus, eu tenho Deus, eles não têm. E no céu não tenho além de ti. Então, ele disse que depois ele vai receber ele em glória, lembra? Quando terminar a sua vida aqui, ele vai receber ele em glória. Ele será recebido em glória. Mas quanto aos ímpios, eles estão caminhando sobre um lugar escorregadio que os levará ao inferno. Versículo 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. O ímpio não quer o conselho de Deus, mas nós queremos que Deus nos ajude e abençoe a sua bendita palavra.